O falecido senador americano John McCain, herói de guerra no Vietnã, costumava brincar dizendo: quando olhava nos olhos de Putin, via três coisas: um K, um G e um B, uma clara referência à sua vida passada como oficial da inteligência soviética. Para o presidente Putin, a maré diplomática virou a seu favor, com uma melhoria nas relações com os Estados Unidos e ganhos no campo de batalha. Alguns analistas dizem que Putin não tem incentivo para recuar em suas exigências, que a Ucrânia abra mão dos últimos 20% de Donetsk que ainda controla, que todo o território ocupado seja reconhecido internacionalmente como russo, que o exército ucraniano seja reduzido a um ponto de impotência e que a adesão à OTAN seja descartada para sempre. No momento, existem alguns cenários possíveis. O primeiro é que o presidente Donald Trump pode tentar forçar a Ucrânia a um cessar-fogo em termos indesejáveis para o seu povo, que ceda território e não ofereça garantias de segurança suficientes para deter futuras agressões russas. Caso a Ucrânia recue ou a Rússia vete, o presidente Trump insinuou que poderia se desvincular da guerra. Inclusive afirmou: às vezes é preciso deixar as pessoas resolverem suas diferenças. Os riscos de uma catástrofe para Kiev são enormes, pois Trump poderia eliminar 100% das informações vitais de inteligência dos Estados Unidos que a Ucrânia precisa para detectar drones russos e atacar instalações de energia da Rússia. Outra possibilidade é que a guerra simplesmente continue se arrastando, com as forças russas avançando lentamente no leste. A nova estratégia de segurança nacional do governo Trump insinuou que a Rússia não representa mais uma ameaça existencial para o país e deu sinal verde para restabelecer a estabilidade estratégica com a Rússia. Dias atrás, numa mudança surpreendente, impensável há apenas um ano, a Rússia indicou estar aberta à adesão da Ucrânia à União Soviética, como parte de um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos para pôr fim ao conflito. Segundo autoridades americanas, cerca de 90% da estrutura de paz proposta pelo governo Trump já foi acordada entre as partes. Restam apenas as questões mais espinhosas, as concessões territoriais no leste de Donbas e os detalhes das garantias de segurança ocidentais para Kiev. Este é um dos desenvolvimentos geopolíticos mais significativos na Europa desde o início da guerra em 2022 e talvez desde que a ordem pós-Guerra Fria foi desafiada pela primeira vez em 2014. Mesmo diante de ganhos, há ainda muitas perdas e indecisões, com a Ucrânia e a Rússia discordando com termos vitais. Somado ao apoio americano à Ucrânia, agora questionado, o que poderia potencialmente mudar a opinião de Vladimir Putin? E o que mais a Ucrânia e a Europa, e até mesmo a China, poderiam fazer de diferente? Como parar Vladimir Putin? Deve-se então focar em três princípios: militar, econômico e a China. Segundo a análise de James Laudo, neste momento o continente europeu prepare-se para um cessar-fogo. Alguns funcionários sugerem que a Europa deveria se preparar para que a guerra se prolongue de forma incerta. Eles querem ajudar a Ucrânia não apenas a vencer a luta nesta noite, com mais drones e dinheiro, mas também fornecer apoio a longo prazo e a se preparar para uma guerra de 15 a 20 anos com a Rússia. A Europa sabe que um acordo não resolverá nada. Lá em 1994, foi assinado o Memorando de Budapeste pelos Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, oferecendo garantias de segurança à Ucrânia em troca da renúncia ao seu arsenal nuclear, o terceiro maior do mundo na época, herdado da União Soviética, bem como ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Sua falha principal ocorreu quando a Rússia violou as garantias ao anexar a Crimeia em 2014 e invadir a Ucrânia em 2022. Deixando de lado acordos de papel, a Europa também poderia fazer mais para ajudar a proteger o espaço aéreo ucraniano de drones e de mísseis. Já existe um plano, chamado Iniciativa Escudo Aéreo Europeu, que poderia ser expandido para permitir que as defesas aéreas europeias
protejam o oeste da Ucrânia. Outros argumentam que as tropas europeias poderiam ser enviadas para o oeste da Ucrânia para ajudar a patrulhar as fronteiras, liberando soldados ucranianos para lutar na linha de frente. A maioria das propostas desse tipo foi rejeitada por receio de provocar a Rússia ou agravar o conflito. Keir Giles, consultor sênior do programa Rússia e Eurásia do Chatham House, afirmou que esses temores são absurdos, pois tropas ocidentais já estavam presentes no terreno, e o sistema Sky Shield poderia ser implementado no oeste da Ucrânia, com pouca probabilidade de qualquer confronto com aviões da Rússia. Alguns diplomatas ocidentais afirmam que os generais russos estão mentindo para o presidente Vladimir Putin, fingindo que a situação no terreno é melhor do que realmente é, o que contribui para o que consideram uma estratégia deliberada para exagerar os ganhos russos, com o objetivo de sugerir que a Ucrânia está em desvantagem e, portanto, deveria pedir a paz. Depois, a alavanca das sanções, a parte econômica para congelar Putin. Certamente a economia da Rússia está sofrendo e muito. Inflação em 8%, taxas de juros em 16%, crescimento desacelerado, déficits orçamentários disparando, renda real despencando e impostos sobre o consumo aumentando. Mas até agora nada disso parece ter mudado muito o pensamento do Kremlin, principalmente porque as empresas encontraram maneiras de burlar as restrições, como transportar petróleo em navios fantasmas não registrados. Se o Ocidente realmente quisesse prejudicar a economia de guerra da Rússia, deveria embargar todo o petróleo russo e implementar integralmente sanções secundárias contra os países que ainda o compram, como Brasil, Índia e China, por exemplo. A incógnita é a China. O presidente Xi Jinping é um dos poucos líderes mundiais a quem Putin dá ouvidos. Quando Xi Jinping alertou no início do conflito sobre as ameaças russas de uso de armas nucleares, o Kremlin prontamente acatou suas ordens. A máquina de guerra da Rússia também depende enormemente do fornecimento chinês de bens de dupla utilização, como eletrônicos ou maquinários que podem ser usados para fins civis e militares, bem como a compra de combustível. Assim, se Pequim decidisse que não era mais do interesse da China que a guerra continuasse, teria uma influência considerável sobre o pensamento do Kremlin. Até porque o petróleo, no momento de conflito, está muito mais barato e atrativo. Há uma outra questão chave para encerrar esse assunto. A União Europeia poderia concordar em usar cerca de 200 bilhões de euros de ativos russos congelados para gerar um chamado empréstimo de reparação para a Ucrânia. A proposta mais recente da Comissão Europeia é angariar 90 bilhões de euros, uma medida que soma-se às manobras que enfurecem e enfraquecem Vladimir Putin. Visite a nossa loja oficial de camisetas através do site reserva.inc/área militar. É a única forma de apoiar o meu trabalho, de analisar os principais acontecimentos em geopolítica e defesa.